Olá, estamos de volta. Vamos dar continuidade às características gerais dos seres vivos no bloco 2, né? Dando ênfase a terminar o assunto com relação às características quanto à adaptação, e depois a gente vai desenvolvendo os outros elementos, critérios, provavelmente dividido em 2 até 3 a 4 blocos. Vamos ver o tempo decorrido para cada um deles aí. Aqui só resgatando o que foi colocado no último slide com relação à adaptação evolutiva. A organização celular é básica da maioria dos seres vivos, exceto para vírus, que não é formado de célula. E dentro dessa organização celular são feitas algumas perguntas que são pertinentes, como por assim, qual é a composição química de uma membrana, né, de uma membrana plasmática? Então, se você pegar dentro da formação dela, ela tem glicídios, tem lipídios e tem proteínas. Por isso que ela recebe o nome de glicolipoproteica para responder essa pergunta, conforme solicitado nos estudos dirigidos, né, nas imagens dirigidas que é apresentado a vocês. Então está aí a organização de uma membrana plasmática, né? As bolinhas amarelas são lipídios. O que está essa parte desses hexágonos aqui são a parte dos glicídios, ele é chamado de glicocálix. E aqui em azul estão representados as diferentes formas das moléculas de proteínas, né, que flutuam como se fossem verdadeiros icebergs na superfície da membrana. Mas afinal de contas, por que a membrana é tão importante? O que ela garante à célula? Primeiro que a grande função da membrana plasmática é permeabilidade seletiva. Ela seleciona quem entra e quem sai da célula. Tá? Então ela promove um equilíbrio da célula que é chamado de homeostase. Não é qualquer coisa que entra na célula, bem como não é qualquer coisa que sai da célula. Né? Ela faz uma seleção bem legal. Tá? E quais são as funções que são cabíveis ao DNA da célula, que é a grande estrela, vamos assim dizer, da molécula que tem dupla função tremendamente importante para a manutenção da vida no ser vivo, né? O que garante de fato o ser vivo. Inclusive, é o critério que está sendo colocado aí com relação ao vírus, que o vírus é uma discussão danada em relação ao que ele é de fato, né? Nesse trabalho. Que alguns cientistas chamam ele que é uma célula em evolução. Ele perdeu a maioria das estruturas celulares e ficou com um elemento mais simples, que é uma capa proteica e dentro dele um material genético, como é feito do DNA ou RNA. E neste caso aqui, como a gente está falando em organização celular, esse aqui é o elemento clássico de destaque de uma célula. São duas grandes funções que são cabíveis ao DNA. Ele controla o metabolismo da célula, principalmente síntese de proteína. A fabricação da proteína é de responsabilidade do DNA. Então ele tem uma função que é extremamente importante para a manutenção da vida e funcionamento da célula. E também ele controla a hereditariedade. Né? Os mecanismos de reproduções, como eles são repassados para frente, eles são controlados para que uma célula se multiplique. Ele tem que ter o DNA, ele tem todo o controle, quer dizer, ele tem todo um layout de como montar uma nova célula. É como se fosse uma fita de programação, e nessa fita de programação ele detém todas as informações que são necessárias para a montagem de uma nova célula. Tá aí a grande estrela, então, no design para vocês, que é uma fita de dupla hélice. Quando ela entra no processo de visualização da célula, né, como ela é uma fita muito comprida, ela passa por um efeito de uma condensação ou espiralização, que ela vai dando várias voltas em torno de si mesma, e vai formando uma estrutura visível chamada cromossomo. A palavra cromo é cor, somos corpos. Portanto, quando você trata esse com corantes básicos, ele fica azulado ou avermelhado. Quando ele está nessa forma em X, ele não funciona, então o DNA não trabalha. Ele está preocupado em dividir a célula. Viu o cromossomo em X, é indicador que a célula está entrando em divisão. Tá? Que é um macete aí. Quais são, então, as atividades metabólicas de destaque que existe, né, dentro de uma célula? Dentro delas é a produção, no mínimo, de proteína, que é o efeito clássico do envolvimento do DNA, isso aqui é a chamada síntese proteica, muito explorado nos vestibulares, e também a obtenção de energia. Afinal de contas, esse é o grande problema central de qualquer ser vivo. O que é que eu vou fazer para manter o meu funcionamento? Né? Ou para manter a energia que eu estou gastando, devolver a energia que eu estou gastando. Sendo que aí existe a gasolina, né, de todas as células, desde a bactéria até chegar na espécie humana, que é chamada de ATP, conhecida como adenosina trifosfato, okay? Que é o que faz o nosso organismo trabalhar. Então tá aí, ó. No processo de manutenção da vida da célula, você tem, dentro da atividade dela ligada à reprodução, né, que ela passa também os efeitos também ligados à produção de proteínas. Essas duas palavrinhas aqui são mágicas. Ó.
Você tem a transcrição, que é a leitura que o RNA mensageiro faz em relação ao DNA, né, que normalmente acontece no núcleo, quando a célula é nucleada. E depois esse RNA sai do núcleo, entra no citoplasma e vai se reunir a dois novos tipos de RNA, que é chamado RNA transportador, que transporta o aminoácido, que são essas bolinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui bonitinho, e também se liga ao RNA ribossômico, que ele trabalham para a montagem, né? Quando você vai fazendo a aglomeração de todos esses aminoácidos aqui, você monta num conjunto a molécula de proteína. Esse mecanismo de reunião de RNA ribossômico, RNA transportador e RNA mensageiro é chamada de tradução. Pensa numa questão que os vestibulares adoram, é isso aqui, tá? Portanto, quais são as estruturas celulares que são obrigatórias? Está aqui, eu preciso, uma célula para estar em funcionamento, ela precisa de membrana plasmática, também chamada de plasmalema, precisa do espaço interno, o pátio de trabalho dela, que ela parece uma fábrica em miniatura, que é chamada citoplasma, precisa das unidades de trabalho para a montagem das proteínas chamadas de ribossomos, e, lógico, precisa do material genético, que é DNA e RNA, que se envolvem na atividade de produção de proteína. Isso é o elemento mínimo, tá, que se exige de uma célula para que realmente ela tenha a sua capacidade metabólica em questão bem efetiva. Tá? Fora o processo de reprodução que está ligado ao DNA, que detém toda a programação genética de uma célula. Beleza? Então vamos continuar aí. Ó. Passando da ação agora de adaptação, né, do efeito dele para assimilação, então aí essa ideia de assimilação, ela surge dentro das suas particularidades com o que o ser vivo precisa retirar do meio ambiente para se manter vivo. Né? Como os seres vivos podem ser classificados utilizando essa característica? Então essa assimilação pode ser dependente de um outro ser vivo para ele sobreviver, é o caso de predador e presa, né? Que ele se alimenta da matéria orgânica do indivíduo, ou então a relação que a planta estabelece com o meio ambiente de ele tirar sais minerais do solo, no caso aí seria água e gás carbônico do ar, e alguns sais minerais também presentes no solo, e montar as diversas substâncias que estão presentes no corpo dos vegetais. Então o vegetal tem capacidade de pegar substâncias inorgânicas e transformá-las em substâncias orgânicas. Os animais não têm essa propriedade. Ele pega substâncias orgânicas, quebram essas substâncias orgânicas e transformam em outras substâncias orgânicas conforme a necessidade do seu organismo. Então você tem uma classificação para isso. Essa classificação é assim, ó, autótrofos, auto, próprio, trofos, alimento. Portanto, são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento. Heterótrofos, tá? Hétero é diferente, trofos, alimento, ou seja, esse ser vivo aqui se vale de alimentos diferentes para manter, né, a sua vida. Então, quem são os autótrofos da natureza? São plantas, são os produtores. Quem são os heterótrofos da natureza? São os animais, tá? Desse caso aqui. E um tipo de heterótrofo especial, que comem tanto esse ser vivo aqui, ó, tanto a parte de planta como de animais, e quando eles morrem, eles atacam e decompõem a matéria. Portanto, ele recebe o título especial de decompositores. Então, nós estamos falando aqui especificamente de um grupo muito fantástico no nosso planeta, que é chamado de bactérias e fungos, né, que reciclam a matéria da natureza. Então, os autótrofos são conhecidos como produtores, os heterótrofos são conhecidos como consumidores, e os heterótrofos especiais são conhecidos como decompositores, que são nomes mais simples, também utilizados aqui muito nos vestibulares. Tá? Que atividades metabólicas estão envolvidas então nessa classificação? O que o autótrofo é capaz de fazer? Bom, se é uma atividade metabólica, eles estão em busca exatamente de atividades que geram energia para os seres vivos. Tá? E, então essa energia o capacita a poder fazer com que ele tenha essa habilidade de montar substâncias que garantem a manutenção da vida dele, porque ele se alimenta do produto dessa atividade. Então, uma atividade tremendamente importante que os seres autótrofos ou produtores fazem é a fotossíntese. Porque qual é o objetivo da fotossíntese? Produzir glicose, que é o alimento básico de todos os seres vivos. Na brincadeira, na resenha falando, glicose é o cuticute do coração de todas as células. Toda célula é tarada por glicose. Porque a glicose é uma substância fácil de ser metabolizada, né, fácil de ser quebrada, e se obtém um personagem que faz a célula funcionar, que é o ATP, né, que é o combustível da célula. Uma outra atividade também que desenha-se da mesma forma para a produção de moléculas de glicose é a quimiossíntese, que é uma atividade exclusivamente bacteriana. Nenhum ser vivo até hoje, não se conhece nenhum ser vivo na natureza que não seja bactéria,
que seja capaz de produzir glicose por quimiossíntese. Isso é exclusividade bacteriana. Tá? E dentro dos heterócitos se destaca então atividades metabólicas que são responsáveis pela produção do grande combustível chamado ATP, adenosina trifosfato, que é uma delas a fermentação, que produz uma quantidade menor, e uma quantidade muito grande, muito expressiva de moléculas de ATP é a respiração celular. Normalmente, os seres unicelulares utilizam fermentação, já que é uma célula só, então ele não precisa de muito combustível. Mas nos seres vivos, como no nosso caso, que tem trilhões de células no corpo humano, ele precisa de muito ATP, porque se gasta muita energia, principalmente as células nervosas, que são as mais fominhas do corpo humano. Então se vale da respiração celular para produzir a carga, né, dos efeitos que são chamados nessa ação de sobrevivência dos seres vivos, responsáveis em resolver o primeiro grande problema de qualquer ser vivo, que é isso. O que é que eu vou fazer para repor a energia que eu estou gastando? Essa é a primeira questão ímpar de sobrevivência dos seres vivos. Então a natureza brinda, né, os seres vivos que estão presentes aí com processos chamados processos bioenergéticos, processos que garantem dos seres vivos a obtenção de energia. Tá? Esses são os 4 elementos. O único grupo de ser vivo que detém os 4 processos na natureza são bactérias. São os seres vivos mais bem adaptados na natureza, é o grupo das bactérias. Não vai delirar achar que tem uma bactéria que faz tudo, não existe isso. Mas você tem grupo de bactérias que fazem quimiossíntese, outro grupo de bactérias que fazem fotossíntese, um grupo de bactérias que faz fermentação e outro grupo de bactérias que fazem respiração celular. Que fique bem claro isso aí para vocês, tá? Então aqui o objetivo da fotossíntese e da quimiossíntese é a produção de glicose, ou seja, são animais que produzem são vegetais, né, e bactérias que produzem seu próprio alimento. Entra aqui também as algas e alguns tipos de protistas. E a parte de animais, né, e também grupos de protozoários e a parte dos fungos, eles são heterótrofos, são na produção de ATP. Esse grupo também na produção de ATP não é uma exclusividade desse grupo aqui não. Tanto grupos autócitos têm a capacidade de produzir glicose e também têm a capacidade de produzir ATP, tá? Já que o ATP é um combustível universal, se aplica a todos os seres vivos, né, que têm capacidade metabólica na natureza. Essa é a vantagem que os grupos autotróficos têm sobre os grupos heterotróficos. O grupo heterotrófico não é capaz de produzir glicose, tá? Então eles são dependentes dos autótrofos para sobreviver. Essa é a curiosidade da coisa aí. Que atividades no corpo humano ilustram o caso de homeostasia, né? Que, já que nós estamos falando do efeito de assimilação, né? E essa assimilação liga-se ao processo de capacidade de montar e desmontar substância no corpo humano, no objetivo de atender todas as necessidades que o corpo precisa para sobreviver e entrar em equilíbrio, que a palavra homeostase está ligada a equilíbrio, tá? Manter o equilíbrio. Por isso que tem essa foto aqui interessante do cara, né, tentando, né, dentro de uma barra estabelecer um equilíbrio que o mantém vivo, né, e essa é uma preocupação geral dos seres vivos. Então o desafio é saber isso, ó. Que atividades no corpo humano ilustram a homeostasia. A primeira atividade que você tem, né, para manter o organismo em equilíbrio nas diversas funções e composições químicas, o primeiro destaque que você tem é a manutenção da temperatura. Quando os animais, né, apresentam temperatura constante, eles são chamados de homotérmicos. E isso gasta energia adoidado. Você manter sua temperatura em 36,5 graus, como no caso do corpo humano, isso demanda um gasto energético muito grande, é um esforço do organismo dele não tentar esquentar demais, porque caracteriza uma febre, ou então esfriar demais, que é um caso de hipotermia. Os dois casos são indicadores que alguma coisa está muito errada no organismo. Um cara não pode ter uma pele fria e nem uma pele quente. Ele tem que ter uma pele dentro da temperatura que está acostumado no corpo humano. E os dois casos são indicadores que existe uma anomalia severa no corpo da pessoa. Se for febre, é invasão tipicamente bacteriana, ou vírus ou fungos. Ele está sob um ataque de micro-organismos. Pressão sanguínea é outra coisa também que o organismo tem que se manter nessa distribuição de um líquido tão precioso no corpo humano como é o caso do sangue. Então, dentro dessa situação apresentada para a gente, tá? O sangue ele é o responsável em levar todas as substâncias, é a via de transporte, né, os vasos sanguíneos, através de um único tecido líquido do corpo humano, que é o sangue, transporta então uma leva muito grande de substâncias que são importantes para a manutenção da vida do nosso organismo, bem como, tá, transportam substâncias que deverão ser descartadas,
na urina ou então na parte ligada à parte do pulmão, onde é descartado o gás carbônico. Portanto, grosseiramente falando, o sangue pode ser uma espécie de uma gororoba. Ele é uma mistura de coisas, mas ele é mais vital no sentido de substâncias que são necessárias para a manutenção da vida da pessoa do que coisas que são desprezíveis. Mas as coisas que são desprezadas no corpo, né, elas ficam temporariamente no corpo até sair ou pelo pulmão ou pela parte dos rins na forma de urina. Então essa é a dinâmica que o organismo tem que fazer para manter isso. E essa formação desse fluxo, né, do movimento do sangue no corpo humano segue uma pressão interna que coloca ele para frente. É a chamada pressão sanguínea, que tem que se manter dentro de uma média, né? Essa média tende a ser mais alta quando a pessoa é mais idosa. Normalmente a média eles falam 12/8, vocês já ouviram falar nisso, tá? Em adolescentes pode ficar 11/7, 11/6. Se ficar muito baixo, né, 10/5, 10/6 é mau sinal. A pessoa normalmente sente muito sono, fica mais fraca, não tem muita vontade, força de trabalho. Mas também se ele ficar muito alto, 16/10, 17/12, meu filho, quanto mais sobe o mínimo, né, que deveria ser 12/8, e o 8 é o mínimo, se tiver 9, 10, é muito perigoso. Porque ele está forçando as paredes dos vasos sanguíneos, né, numa pressão interna que pode estourar e a pessoa vai para um derrame, que a depender do grau, né, do rompimento pode ser fatal. Por isso que a pessoa tem que estar de olho, né, no controle de pressão sanguínea. E principalmente quem tem na casa, né, pessoas que têm hipertensão. O controle glicêmico se aplica exatamente isso, é a demanda do açúcar, né? Como eu falei com você, vem a glicemia, você vai lembrar de glicose. E se você vai lembrar de glicose, você tem determinados instrumentos que medem o açúcar no sangue, como você vai falar, para controle principalmente da doença chamada diabético. O diabético, devido à ausência de um hormônio chamado insulina, ele não consegue adentrar esse alimento energético glicose com facilidade para dentro da célula, entra com muita dificuldade. Então, consequentemente, a célula reclama o tempo todo de fome e ele tem um açúcar, vamos dizer assim, um excesso de açúcar no sangue, o que desequilibra o organismo todo dele e facilita processos infecciosos graves, a tal ponto de poder até amputar, perder membros como pés, mãos, aquela coisa toda, principalmente os pés, né, que são os órgãos que são mais agredidos, que mais sofrem com o problema de diabetes. E também você tem a atividade glomerular, que é a atividade de filtração, porque aí vem o grande papel dos rins, né, que é o efeito ligado a retirar as excretas do sangue. Ele faz uma limpeza geral. O sangue passa por dia 33 vezes. 33 vezes ele repete esse movimento durante 24 horas, passando pelos rins para fazer uma limpeza, retirando todas as excretas que estão presentes no sangue e deixando ele zero bala. Quer dizer, bom para uso de novo. Então esse órgão é vital, né? Ele é apontado como um dos órgãos vitais. Tanto é que a pessoa, quando perde os rins, a qualidade de vida dele piora muito, a tal ponto de também, se não tiver situação de reposição, por isso que é importante os quadros ligados a doações, né, de órgãos, ele vai fatalmente morrer. Tá? Não tem como escapar disso aí não. Então é importante isso. É aqui só para ter uma questãozinha só de reforço, para você ver como é que são as faculdades que pedem isso, né? Universidade Federal do Ceará, né? Existem inúmeras características que nos permitem diferenciar a matéria viva da inanimada. A característica o ser vivo é capaz de manter a constância no meio interno é identificada como, para ele manter a constância no meio interno, significa que ele está havendo um efeito de um equilíbrio. Não pode haver alterações de pressão, não pode haver alterações na filtragem do sangue e assim vai. Então o que caracteriza aí é exatamente o que a gente acabou de ver, que chama-se homeostase. Então as questões desse assunto, ele é um assunto relativamente forte, tá, nos vestibulares presentes aí, tá? Vamos lá. Aqui nós vamos entrar no efeito legal dessa imagem. Se você pegar essa charge, né, esse desenho aqui, você repara, desde o pequenininho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, forma, depois casa, depois tem filhos, depois envelhece e chega a parte de morrer. Ele passa por todas as fases de vida aqui, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Isso é assunto ciclo vital. É o ciclo da vida, que há o efeito de repetição. Qual é a variável que está ligada a esse ciclo? É o tempo, né? Tempo de vida. Que fatores podem interferir nessa característica? Aí depende da condição ambiental.
do que está sendo estabelecido. Então, por exemplo, tem determinados seres vivos no planeta que nunca morrem. Tem medusas que não morrem, né, que são água-vivas. Tem bactérias que não morrem, tecnicamente falando assim. Porque ele nasce, cresce, quando ele cresce, ele reproduz e torna a nascer de novo. Então ele não conhece envelhecimento. Você não vai ver uma bactéria de bengalinha e falar, meu filho, no meu tempo era muito legal. Não, não delira. Não existe esse negócio. A mesma coisa acontece com as medusas, quando elas nascem, quando elas começam a crescer e quando elas vão ficar na parte reprodutiva adulta, elas tornam a se dividir e tornam a nascer de novo, que é uma reprodução assexuada que pode acontecer com elas. Então esses seres vivos também não conhecem envelhecimento. Tá? Agora, podem morrer? Pode, porque se faltar alimento para eles, estiver num ambiente envenenado ou falta de alimento, lógico que eles vão morrer. Entendeu? Mas se o ambiente manter essa qualidade de vida dele, que ele tinha alimento à vontade, então consequentemente ele vai viver por muito tempo. E os seres vivos que eu falei com vocês que desrespeita esse ciclo é exatamente quem? São as bactérias, as bactérias que só nascem, crescem, reproduzem e tornam a nascer de novo, e alguns tipos de medusas, né, conhecidos hoje, aí, que é interessante. E aqui esse quadro que é colocado para vocês aqui, que é o ciclo, aqui, ó, nasce, segue no sentido horário, ó, cresce, fase adulta, entra em reprodução, depois envelhece e morre, depois fecha o ciclo. Por isso que é chamado ciclo vital. Só que tem um erro aqui bravo, né? A questão é separar assim, pessoal, mas que erro é esse? O ciclo não é esse? Mas quando se dá a ideia de ciclo e acompanhar isso aqui, dá a ideia pela seta que o indivíduo que morre, ele nasce de novo. Então parece que ele sofreu uma reencarnação. E aqui não é uma questão religiosa, aqui é uma questão científica. Então esse gráfico aqui ele está errado. Porque o certo dessa seta não é sair da morte para levar a novos nascimentos. A pergunta é essa, o que é que leva a novos nascimentos? É a fase adulta e a reprodução. Então a seta tem que sair daqui da reprodução e levar a novos nascimentos. Envelhecimento e morte seria uma outra linha que não se fecha, né? Ela é aberta e que é uma continuidade da vida. Entendeu? Mas o certo no ciclo é que nasce, cresce, reproduz e pela reprodução novos nascimentos. Aí você teria uma segunda linha que seria envelhecimento e morte, caso o indivíduo tivesse uma vida mais prolongada. Então cuidado com alguns tipos, isso aqui é uma pegadinha clássica de vestibulares. Tá? Levando a outro trabalho que a gente tem na formação de crescimento, né, nós vamos destacar aqui para vocês. Qual é a característica de destaque do crescimento? É a expansão volumétrica e numérica celular. Quer dizer, a célula aumenta de volume e também aumenta a quantidade de células no indivíduo. Então você tem uma expansão que você pode imaginar assim, depois de uma fecundação com o encontro do óvulo com o espermatozoide, a célula se multiplica, portanto ele tem uma ampliação numérica e aos poucos vai aumentando o seu volume, portanto ele cresce do centro para fora. Se ele cresce do centro para fora, ele é chamado centrífugo, ele foge do centro, que é a característica dos seres vivos. E aqui você tem o crescimento que vem de fora para dentro, que é a característica dos seres brutos. Ele atrai elementos externos a ele e vai se depositando e consequentemente aumentando o seu volume e numericamente a quantidade de matéria presente, né, acumulada naquele instante. É só você imaginar a caverna. A caverna tem estalactites, tem estalagmite que vai recebendo matéria e vai aumentando de tamanho, né, aumentando do chão para o teto ou então do teto para o chão. Viu? Bom, aí nós vamos dar uma pausazinha aqui nesse bloco 2 para a gente continuar aqui para não ter efeito de atropelo de hora e depois nós vamos entrar aqui no efeito de composição química. Afinal de contas, quais são as substâncias que são mais significativas, são as mais presentes na composição da matéria dos seres vivos? Tá? Nós vamos ver aí que entra aí proteínas, entra aí lipídios, entra aí ácidos nucleicos, que são DNA e RNA e assim por diante. Tá? Então aguardem que daqui a pouquinho nós vamos entrar no bloco 8 e daqui a pouquinho eu volto. Tá? Valeu aí.